Oi, gente, tudo bem? Aqui sou Fabiana. Meu canal que eu entro só de vez em nunca, né? Mas eu queria falar algo pra vocês sobre o movimento Legendários. Meu esposo passou recentemente, mas eu queria falar de nós, mulheres, e esse movimento, certo? Muitas pessoas têm dito por aí muitas críticas, né? Eu, como não tenho rede social pouco mais de um ano, quase 2 anos, eu tô sem rede social, não acompanho muito sobre as críticas. Eu ouvia falar do movimento lá na minha igreja, né, com os homens que já subiram a montanha, mas eu queria falar também do lado das mulheres, né, porque o que eu tenho visto por aí é as pessoas falando que as mulheres são excluídas desse movimento, que esse é um movimento machista e tudo mais. Assim, muitas críticas mesmo de pessoas que nunca foram, porque dificilmente, ou talvez você nem vai encontrar pessoas que foram e que criticaram o movimento. É muito difícil. Grande parte das páginas e tudo que tem criticado são de pessoas que nunca foram, mas porque tá dando ibope, pegam pra dizer, falar mal aquilo que não sabem, aquilo que não viveram, certo? E eu quero falar um pouco para vocês sobre nós mulheres, como nós também participamos desse movimento. Primeiro ponto é, nós mulheres começamos a subir a nossa montanha 21 dias antes. Legal, passando o carro aqui na rua. 21 dias antes dos homens subirem essa montanha. Nós começamos a nossa montanha em oração. E são 21 dias de lives, né, no período da noite, onde nós mulheres recebemos instruções, nós mulheres recebemos, acompanhamento no sentido de oração, enfim, nós temos, assim, uma preparação e nós criamos um vínculo com aquelas mulheres ali parceira, seja esposa, namorada, mãe, irmã ou filha dos homens que vão participar dessa montanha. Então, para nós mulheres participarmos, eh, disso tudo, dessa preparação, dessas lives, a gente precisa ter um homem próximo ali a nós, que vai subir a montanha, né. Então, a nossa montanha, espiritualmente falando, começa 21 dias antes. E, gente, uma das coisas que a gente mais recebe instrução, eu não posso dar com detalhes, né, o que acontece nessas reuniões que nós temos 21 dias antes, por isso que eu falo, existem muitas coisas que você só vai descobrir sobre esse movimento se você realmente participar, né, porque senão não tem como, não dá. Essas pessoas que têm falado as coisas, elas não sabem o que realmente acontece. E hoje eu vi um vídeo de um cara falando, aqui no YouTube, né, como eu não tenho rede social, eu vi um cara falando que as mulheres são excluídas, que as mulheres, eh, podem vir a sofrer, porque os homens voltam machistas e não sei, enfim, uma série de coisas que não é verdade. E aí, uma coisa que eu posso te dizer que a gente recebe como instrução nessa live é de não criar uma expectativa daquilo que as pessoas têm falado, que esses homens voltam, tipo, super-homens. "Ah, ele vai voltar abrindo a porta do carro, ele vai voltar carregando minhas sacolas e tudo mais". Primeiro que eu não precisava mandar o meu marido para o legendário se o meu intuito fosse esse, porque ele já faz isso. Ele é homem, ele é meu esposo, ele é meu companheiro, e ele já sabe o seu lugar e o seu papel, dentro da casa, dentro do seu casamento. Eu não preciso, e eu fui uma das maiores que incentivou meu marido a ir no movimento, eh e eu não mandei ele pra isso, né, porque as pessoas têm dito: "Ah, se eu precisar mandar meu marido pra montanha pra ele parar de me trair ou de qualquer coisa, pelo amor de Deus". Mas, gente, não tem nada a ver com isso, tá. Eu quis que o meu marido participasse, porque eu sei que ele pode descobrir muitas mais coisas sobre ele, o quanto ele é forte, se ele passasse por algo físico, assim, que marcasse a vida dele, sabe, realmente, né, eles precisam de um preparo físico, assim, e emocional para subir a montanha, porque, é uma coisa que exige mais dele, né.
E aí eu quis que ele participasse nesse sentido, dele ter uma experiência com outros homens de Deus, né. O meu esposo nunca tinha participado de um retiro ou um acampamento, assim, eu não. Eu já participei de mais de 10 retiros, congressos e tudo mais, e todos eles têm um custo. Gente, é muito difícil hoje você fazer algo no sentido de, dias que as pessoas vão ficar ali naquele lugar, naquele espaço, sem que haja um custo, né. Existe um alvará de liberação, existem pessoas que vão ser, pagas para limpar o local depois. Primeiro que eles não deixam sujeira, né, mas existem todo uma equipe que vai fazer uma revisão daquele local antes, para prezar pela segurança e depois. E também um alvará, né, para o local que eles vão subir, não é assim: "Ai, vamos escolher aquela montanha ali e vamos subir", não, aquilo ali é um local privado, sabe, é a natureza, eles prezam muito por esse cuidado. Enfim, então, nós mulheres, nós recebemos esses dias de preparação, não posso falar muita coisa, como eu disse, mas, eh, pra mim, essa montanha que ele subiu foi muito mais efetiva para mim do que para ele, talvez, porque como eu disse, ele sempre foi um homem que ele ajuda muito aqui em casa, sabe. Então, ele não voltou de lá outro marido, continua sendo meu marido, continua sendo a mesma pessoa, mas ele voltou com muitos testemunhos que ele colheu naquela montanha, com reflexões, né, a respeito daquilo que ele pode melhorar para o Senhor e para ele, sabe. Então, não tirem suas conclusões precipitadas, não achem que nós mulheres não participamos, pelo contrário, a gente fica sabendo muita coisa antes mesmo deles irem para a montanha, a gente já sabe algumas coisas que eles vão passar, e nós podemos ativamente orar para que o Senhor trabalhe isso na vida deles, né. Então eu só tô gravando isso aqui mesmo para que as pessoas entendam que as mulheres mais do que eles, porque eles são 4 dias só, e nós não, pouco mais de 21 dias, porque além dos 21 dias que antecedem, né, que a gente faz, eh, devocionais e tudo mais, eu não posso mostrar muita coisa, assim, né, mas isso aqui é o que eu imprimi, o conteúdo de devocional que nós mulheres recebemos. E gente, isso aqui é pra mim, sabe. Eu subi a minha montanha antes, eu tirei muitas coisas daqui, assim, tudo com base bíblica, né, que é feito. E assim, eu melhorei muitas coisas em mim, sabe, eu melhorei muitas coisas em mim, né. Quando ele chegou, ele, eh, viu, assim, algumas mudanças que eu tinha feito aqui no ambiente e alguns detalhes que antes eu não me atentava, que seria bom mudar, ele percebeu e ele: "Nossa, o que que aconteceu?", né, e tudo mais, mas assim, foram 21 dias de buscar autoconhecimento, aquilo que a palavra diz a meu respeito. Então assim, eu só tenho a agradecer. Para ele, como tem muito poucos dias que ele voltou, hoje faz 3 dias, eh para ele, ele tem tido, né, os momentos de oração dele, reflexão para ressignificar tudo aquilo que o Senhor entregou para ele naquele lugar, mas para mim, como a preparação foi muito mais longa, né, 20 dias, 20 e pouco, eu mudei muito mais e ele notou isso, sabe. E as pessoas: "Ah, mas aí eu preciso que meu marido vá para o Legendários para que eu mude?" Claro que não, claro que não. Mas se você tem pessoas que já têm esse conteúdo, essas ferramentas, vão te ajudar, né, são pessoas que já se prepararam e vão te ensinar aquilo qual método elas, usaram para continuar mantendo aquilo que o Senhor falou com elas. Porque muitas vezes a gente vai num congresso de igreja, vai em algum lugar, recebe muitas coisas, fica bem uma semana e dali um pouco já está caindo nos mesmos erros de novo. Então assim, eh, eu não vejo que foi um um gasto, pelo contrário, foi um investimento, né. E também é mentira essa coisa que as pessoas falam: "Ah, você só pode ir se você for de classe média, não sei o quê, tá-tá-tá". Gente, quem
quem conhece a minha situação, hoje talvez muitas pessoas aqui que são, inscritos no meu canal, talvez não saibam, mas assim, eu sou estudante, eu sou estudante, né, meu esposo trabalha aqui no Paraguai, enfim, a gente não tem um poder aquisitivo alto, né, mas nós temos uma coisa muito importante que todo cristão deveria ter, que é fé, né. E eu falei: "Cara, eu quero muito que ele participe e tenha essa experiência, então eu vou dar um passo de fé". A gente deu um passo de fé e eu vou falar para vocês, não teve a gente dividiu, a inscrição dele em 4 vezes no cartão de crédito e não teve uma parcela sequer que saiu do nosso bolso, não teve. E assim, eu não falei para muitas pessoas que ele ia para o Legendários, não falei, porque, por conta das críticas, principalmente, mas também porque eu falei: "Não, o Senhor vai prover". Se ele me deu essa direção e ele colocou no meu coração uma convicção de que meu marido iria participar, ele vai prover. E foi assim que aconteceu, gente. Sério, é por isso que eu falo, a nossa montanha começou na inscrição, porque quando a gente fez a inscrição, eu comecei a viver experiências que eu nunca tinha vivido. Então eu vi coisas que eu via só